Esta é a razão pela qual a situação Israel-Palestina terá mais efeito do que você pensa. Porque o atual conflito Israel-Palestina terá um efeito em cascata de turbulência em outras guerras e conflitos acontecendo ao redor do mundo. Pense assim, enquanto muitos países e comitês gastam seu tempo tentando decidir a justiça e a quem alocar dinheiro, isso é tempo perdido para ajudar na guerra Ucrânia-Rússia. Isso causará a morte de milhares de pessoas enquanto a batalha é adiada. Além disso, o Irã terá que se envolver nesse conflito, o que mudará imensamente as possibilidades para o Azerbaijão tentar tomar a Armênia. Já os azerbaijanos já pisaram injustamente em solo armênio, mas sem um parceiro local e com mais atenção voltada para outra guerra, os efeitos podem ser desastrosos. No entanto, há coisas piores que podem acontecer, mas antes de falarmos sobre os efeitos futuros, precisamos entender a história. Então aqui está. Os judeus viveram na antiga Israel até que vários impérios os conquistaram e expulsaram, cada vez que eles eram autorizados a retornar. A última vez que isso aconteceu foi com o Império Romano, que começou a conquistar a província da Judéia em 63 a.C. Os judeus acreditavam que havia apenas um Deus, Yahvé, e que adorar qualquer outro Deus era um pecado. Os romanos tinham o hábito político de impor o imperador romano como um Deus a ser adorado. Para as outras regiões que conquistaram, onde as pessoas acreditavam em vários deuses, isso não era um grande problema. No entanto, tenho certeza de que você pode ver por que isso é um problema para os judeus. As tensões continuaram aumentando. Os judeus lutaram várias guerras de independência, que receberam um novo vigor parcialmente através dos ensinamentos e atividades de Jesus, mas os judeus não tinham chance contra o poderoso Império Romano. Eventualmente, os romanos se cansaram e começaram a expulsar os judeus da Judéia, um processo que durou várias décadas, começando aproximadamente em 100 depois de Cristo. Esta foi a última vez que isso aconteceu. Durante a Idade Média, avançando para os anos 600 depois de Cristo, na Península Arábica, o profeta Maomé recebe uma visão de Deus e funda a religião do Islã. Ao longo das décadas seguintes, os árabes conquistaram vastas áreas do norte da África e do Oriente Médio, convertendo lentamente essas populações ao Islã e arabizando suas culturas e povos. Agora temos três religiões que compartilham a mesma raiz, elas traçam sua linhagem espiritual a Abraão, uma figura religiosa importante na Torá, na Bíblia e no Alcorão. Enquanto isso, os judeus que viviam nos reinos cristãos da Europa eram excluídos de muitas profissões e eram amontoados em pequenos cantos das cidades chamados guetos ou em terras rurais indesejáveis chamadas shetels. No máximo, eles seriam tolerados, no pior dos casos, seriam expulsos e massacrados. Nos anos 1600, duas grandes populações judaicas eventualmente chegaram a dois lugares, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, ou a área da comunidade polaco-lituana, atual Polônia, Ucrânia, Bielorrússia e Bálticos. Esses judeus são chamados de judeus sefarditas e Ashkenazim, respectivamente. Também existem judeus Mizrahi no mundo muçulmano que passam por tratamento semelhante, às vezes sendo aceitos e às vezes perseguidos. Na era industrial, após a Revolução Francesa e a derrota de Napoleão em 1815, a Europa começou a experimentar um aumento nos movimentos nacionalistas. As pessoas já não eram súditos de um rei, agora se viam como cidadãos de um país. Mas isso também significava que muitas pessoas viam que seus países eram apenas para o seu próprio povo. A França era apenas para os franceses, a Rússia era apenas para os russos, etc. O antissemitismo e o ódio contra os judeus se intensificaram durante esse período, especialmente na antiga comunidade polaco-lituana, que havia sido dividida entre Rússia, Áustria e Prússia, o estado predecessor da Alemanha. Na França, houve o caso Dreyfus, em que um oficial do exército francês judeu foi erroneamente acusado de traição e levado a julgamento. Na Rússia, os judeus que viviam na Europa Oriental eram rotineiramente expulsos pelos czares russos, nos quais a polícia secreta russa ia a vilas e cidades selecionadas para aterrorizar as populações judaicas lá e expulsá-las em eventos conhecidos como pogroms. Muitos judeus, especialmente os judeus Ashkenazim, imigraram para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e suas colônias, ou América Latina para escapar da perseguição. No entanto, um judeu chamado Theodor Herzl teve uma ideia: em vez de serem estrangeiros em um país constantemente à mercê da maioria, e se os judeus tivessem seu próprio país? E se eles pudessem recuperar a terra prometida da Judéia que lhes havia sido tirada há tanto tempo? Na década de 1880, ele forma um movimento para retornar à terra prometida, o sionismo, e organiza viagens e expedições de assentamento para a Judéia, chamadas de Alias, agora a província da Palestina e do Império Otomano. No início, isso não foi um problema. Mas à medida que mais judeus chegavam e os árabes também tinham movimentos nacionalistas para estabelecer uma nação livre do domínio dos turcos otomanos, os árabes e judeus começaram a entrar em conflito. As guerras mundiais. O Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial em 1915 ao lado da Alemanha, potências centrais, que estão lutando contra o Reino Unido, França e Rússia, a Entente. A Grã-Bretanha possui o Egito nesta época, então uma frente de guerra começa lá. Os britânicos e franceses começam a patrocinar uma rebelião árabe contra os otomanos. As potências da Entente prometem aos árabes que eles terão seu próprio país se a Entente vencer a guerra. As potências centrais perdem a guerra e o Império Otomano é dividido em um tratado de paz. No entanto, o secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, fazendo uma declaração pública em 1917 de que a Grã-Bretanha apoiaria um Estado judeu na Palestina. Os britânicos e franceses também têm um acordo secreto chamado Acordo Sykes-Picot, no qual eles dividiriam os territórios otomanos do Oriente Médio entre si. Os britânicos essencialmente prometeram a Palestina aos árabes, aos judeus e a si mesmos, fazendo uma promessa que não poderiam cumprir. Os árabes estão compreensivelmente irritados e se sentem traídos. Eles começam a lançar uma rebelião contra os britânicos e franceses, mas essa rebelião é esmagada. Enquanto isso, os judeus ouvem a declaração Balfour e ficam animados ao acreditar que os britânicos apoiam sua reivindicação à terra prometida, então começam a emigrar em grande número para a Palestina, agora mandato britânico.
Isso é especialmente importante, já que os Estados Unidos, Brasil e muitos outros países começam a fechar suas fronteiras para a imigração judaica. Os árabes veem isso como uma manobra colonialista para substituir a população árabe na Palestina por uma população judaica leal, e assim começam a lutar com os judeus que estão se estabelecendo na Palestina. Vários conflitos violentos eclodem nas décadas de 1920 e 1930, intensificados pelo fato de judeus e árabes formarem suas próprias milícias. Em 1936, a violência na Palestina é demais para os britânicos lidarem, então eles fecham a Palestina para mais imigração judaica para apaziguar os árabes. Ao mesmo tempo, a Alemanha elege os nazistas ao poder. A Alemanha nazista inicia a Segunda Guerra Mundial e começa a conquistar vastas áreas da Europa. Os judeus estão tentando desesperadamente fugir, mas nenhum país os aceitará e os refugiados judeus às vezes são deportados de volta para as mãos dos nazistas. Quando os nazistas invadem a União Soviética e conquistam grandes partes da Europa Oriental, eles de repente controlam terras onde muitos judeus vivem e decidem implementar o Holocausto em sua totalidade. Eventualmente, a Alemanha nazista é derrotada, mas os julgamentos de Nuremberg exibem esses crimes para o mundo ver. No entanto, os judeus estão convencidos de que a Europa nunca os aceitará, especialmente porque os programas ainda estão acontecendo na Europa após a guerra. Agora que sabemos disso, podemos ver claramente que isso não é tão simples. Obviamente esse ataque de Israel causou mortes e, portanto, não pode ser caracterizado como outra coisa senão errado. No entanto, não podemos fazer afirmações decisivas de certo ou errado porque é uma situação muito complicada.